Fala, meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a 43ª aula do primeiro bloco de aulas, o bloco das aulas de Química Geral e Inorgânica. Se você quiser maiores informações sobre todo o nosso projeto, acesse o nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br. Lá você encontra informações sobre os 3 blocos de aula, as dicas do amigo, links interessantes, orientações de estudos, verificações de aprendizagem e uma série de listas de exercícios que estão organizadas por bloco e por grupos de aulas. Você faz o download gratuitamente, resolve no conforto do celular, confere suas respostas com os gabaritos e, na sequência, confere a sua resolução com a minha, quando a gente postar aí na segunda fase do projeto as resoluções comentadas das listas. Tudo isso para que você possa aprender química de um jeito completo, diferente e 100% gratuito. Correto? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a nossa aula de óxidos, isso mesmo, a nossa última função inorgânica. Vamos resgatar um pouquinho o que foi visto até agora. Lá na primeira aula de introdução a gente falou sobre, primeiro, aquela experiência de Arrhenius, a gente falou sobre dissociação, ionização total e parcial. Na sequência a gente apresentou a função ácidos, a gente deu a definição, a gente deu classificação, a gente falou sobre a nomenclatura. Depois a gente foi para a função base, a gente deu definição, classificação, nomenclatura. Passamos lá pelas reações de neutralização, que são as reações entre ácidos e bases para formar os sais. Falamos sobre as definições, nomenclatura dos sais. Falamos sobre a classificação, sal neutro, sal ácido, sal básico. Falamos do caráter das soluções dos sais. Falamos também sobre a solubilidade dos sais, que é uma característica importantíssima dessa função inorgânica, e hoje a gente vai falar sobre os óxidos. Nesta aula a gente vai dar ênfase para a nomenclatura, os 2 tipos, as 2 maneiras de nomear um óxido, e vai falar também sobre a classificação. Olha só quantos tipos de óxidos que a gente encontra aqui na natureza, no nosso cotidiano. Na aula seguinte a gente vai falar sobre as reações dos óxidos, depois a gente fecha a química inorgânica com uma última aula sobre as reações inorgânicas. E aí a gente vai oficializar reação de síntese, reação de análise e a reação de dupla troca. Verdade que essa reação de dupla troca já foi discutida ao longo das aulas, mas na próxima, daqui 2 aulas, a gente finaliza a química inorgânica oficializando as reações inorgânicas, certo? Então vem comigo aqui para essa aula de óxidos. Vamos começar então, evidentemente, pela definição. Os óxidos são compostos binários. Professor, o que é um composto binário? Composto binário é formado por apenas 2 elementos. Só tem 2 elementos. E olha só que interessante. Onde o oxigênio, então se é um composto binário e tem oxigênio, você já sabe que é oxigênio com mais alguém. O oxigênio é o mais eletronegativo, olha lá, é o mais eletronegativo. Então, óxido, composto binário, onde o oxigênio é o mais eletronegativo. E se você lembrar daquela fila de eletronegatividade, fui ontem no clube, lembra da fila de eletronegatividade? Só tem um elemento que não forma óxido, que é o flúor, porque ele é mais eletronegativo que o oxigênio. Tirando o flúor, todos os outros elementos são menos eletronegativos que o oxigênio, então formam óxidos. Então, se você de repente vê lá uma pegadinha, por exemplo, você vê isso aqui, o OF2, isso aqui não é um óxido, isso aqui é o fluoreto de oxigênio, certo ou não? Então isso aqui não é óxido, já vamos cancelar ele aqui. Como óxido, a gente tem uma série de exemplos, O óxido está presente aí na nossa vida, no nosso cotidiano. Quando a gente fala em efeito estufa, qual é a molécula responsável que a gente tem aumentado a proporção dela na atmosfera ao longo dos últimos anos por conta da queima de combustíveis fósseis? Sim, o CO2. Olha aqui, o CO2. O CO2 é atribuído a esta molécula o aumento do efeito estufa, ou seja, o aumento da temperatura, certo ou não? Essa molécula
ela retém o calor, né? O calor que deveria ser dissipado para a atmosfera, ele fica retido aqui na Terra. E aí isso faz com que a temperatura aumente um pouco. Então é atribuído a esta molécula, esta propriedade. Então a gente vai estudar ela, ela é um óxido. Quando a gente fala em chuva ácida, é a interação da água da chuva com alguns óxidos presentes na atmosfera, formando ali compostos com características ácidas, certo? Então a gente tem também lá os óxidos de enxofre, os óxidos de nitrogênio. Quando a gente fala em processo, por exemplo, um processo de queima incompleta, combustão incompleta, forma lá um monóxido de carbono. Essa substância, ela reage, essa molécula, ela reage com a hemoglobina do seu sangue, formando a carboxiemoglobina. Isso impede que a hemoglobina transporte o oxigênio. Ela vai preferir, por uma afinidade química, ficar grudadinha lá com o monóxido de carbono. Olha só, também é um óxido bastante importante. O cal, que você conhece, ele também é um óxido, é o CaO, é o óxido de cálcio, certo? Então também é importante aí para a construção civil. Então a gente tem lá uma aplicação bastante vasta dos óxidos. Na aula de hoje, você vai aprender a identificar, você vai aprender a dar nome e você vai aprender a classificar os óxidos. Na aula seguinte, a gente vai falar sobre as reações dos óxidos. Então vamos lá, que eu coloquei uma listinha com 6 substâncias para a gente verificar se a gente consegue entender e identificar quais são óxidos e quais não são. Então vamos lá, ó, binário. Binário tem 2 elementos e o oxigênio é o mais eletronegativo. Quer saber? O oxigênio vai estar no final. Maravilha, pronto, acabou. Ó, 2 elementos e o oxigênio é o mais eletronegativo. Isso aqui é um óxido. 2 elementos e o oxigênio é o mais eletronegativo. Isso aqui é um óxido. E você vê que a quantidade, ó, não importa. Ela pode estar aqui em várias atomicidades diferentes. Tudo bem? Olha aqui, ó, Fe2O3 também é um óxido. Maravilha. Na2O, óxido, CuO, óxido. E o KMnO4 é um óxido? Olha só, ele tem 1, 2, 3 elementos. Apesar do oxigênio ser o mais eletronegativo aqui, ele não é um composto binário, ele é um composto ternário. Então isso aqui não é um óxido. Isso aqui é um sal, é o permanganato de potássio. Tudo bem? Maravilha? Se os óxidos são substâncias que têm 2 elementos e um deles tem que ser o oxigênio, o que vai definir o meu óxido de forma genérica é o outro elemento, né? É uma coisa meio óbvia. E quando a gente fala em elementos químicos, lá, a gente estudou a tabela periódica, a gente dividiu os elementos em 2 grandes grupos. A gente dividiu os elementos nos metais e nos não metais. Então é justamente isso que vai determinar qual é a característica principal dos óxidos. Olha só, eu tenho óxidos iônicos e óxidos moleculares. Quem são os óxidos iônicos? É quando eu tenho um metal ligado ao oxigênio. Então olha só, quando aquele cara que estiver junto com o oxigênio for um metal, eu tenho um óxido iônico. E quando ele for um ametal, ou quando for o hidrogênio, então ametal ou hidrogênio, eu tenho aí um óxido molecular. Olha só que fácil, então, essa nossa primeira distinção entre os óxidos. Óxidos iônicos, eu vou ter um metal ligado ao oxigênio. Óxidos moleculares, eu vou ter um não metal ou hidrogênio. Vamos olhar para cá? Isso aqui, metal ou não metal? Não metal, então esse aqui é um óxido molecular. Ó, molecular. Certo ou não? Aqui, metal ou não metal? Não metal. Então esse aqui vai ser um óxido molecular também. Olha só para cá. Ferro, metal ou não metal? Metal. Então esse aqui é um óxido iônico. Olha só que fácil. Sódio, metal ou não metal? Metal. Então isso aqui é um óxido iônico. Olha só aqui. Cobre, metal ou não metal? Metal. Óxido iônico. Certo? Essa é a primeira ideia, separar os óxidos entre óxidos iônicos e óxidos moleculares. E é justamente essa ideia que a gente vai usar na próxima lousa para falar sobre a nomenclatura dos óxidos. Óxidos iônicos a gente vai dar preferência para um jeito de dar nome e óxidos moleculares a gente vai dar preferência para outro jeito de dar nome. Só que além disso, ainda existe uma infinidade de outras classificações dos óxidos. Então a gente vai colocar aqui para vocês essa ideia de classificação. E nas lousas seguintes a gente faz uma rápida apresentação dessa galera. Olha lá, óxidos. Eu tenho óxidos que são chamados de óxidos ácidos.
ou anidridos. Olha só que interessante. Você achou que estava livre, né, dos ácidos? Não, não está livre não. Isso aqui vai seguir você o resto da vida. Olha só, eu também tenho os óxidos classificados como óxidos básicos. Então tem óxido ácido, tem óxido básico. Tem óxido que não é nem ácido nem básico. São óxidos neutros. Só assim, óxido neutro. Óxido neutro é aquele óxido que não tem nem característica ácida e nem característica básica. Agora, eu tenho ácido, eu tenho básico, eu tenho neutro e eu tenho aquele que é qualquer coisa. Eu tenho aquele que tem um comportamento duplo. É isso mesmo, são os óxidos anfóteros. Olha só, anfi significa dois. Anfótero significa duas características. Ele pode se comportar como um óxido ácido, ele pode se comportar como um óxido básico. Tem também os óxidos duplos ou óxidos mistos. Duplos ou mistos. Certo? A gente vai apresentar para vocês também óxidos duplos ou mistos. E finalmente a gente tem aqui os peróxidos, certo? Os peróxidos, todo mundo conhece aí a água oxigenada, ela é um peróxido, é o peróxido de hidrogênio, certo ou não? Então olha só. Próxima lousa, nomenclatura, iônicos e moleculares. A gente vai distinguir a nomenclatura dos dois. Depois, na sequência, eu vou te apresentar quem são os óxidos ácidos, quem são os óxidos básicos. Na sequência, quem são os neutros, quem são os anfóteros. Na sequência, quem são os duplos e quem são os peróxidos. Finalizamos essa aula e na próxima aula, aula de número 44, a gente vai mostrar as reações dos óxidos ácidos, dos óxidos básicos e dos óxidos anfóteros. Certo ou não? Então aproveita agora para você copiar, respirar e vamos voltar falando da nomenclatura dos óxidos. Fala galera, voltamos agora com uma lousa nova para a gente falar da nomenclatura dos óxidos iônicos e dos óxidos moleculares. Mas calma lá, se você encontrar um óxido iônico com a nomenclatura parecida com a de um óxido molecular, ou vice-versa, não tem problema nenhum. Só uma questão mesmo de... depende do avaliador, depende de quem está fazendo a questão, do autor da questão, ele pode usar tanto uma nomenclatura como outra. A gente sabe que aí o PAC recomenda que a gente use a nomenclatura dos óxidos iônicos para os óxidos iônicos e a nomenclatura dos óxidos moleculares para os óxidos moleculares. O fato é que essa distinção nem é tão restrita assim, porque a gente tem alguns óxidos que são metálicos, por exemplo, óxido de manganês, óxido de cromo, que apesar de eles serem o manganês e o cromo, apesar de serem metais, eles têm um comportamento muito parecido com os óxidos moleculares, tem um monte de fórmulas diferentes, e aí a gente costuma classificá-los como um óxido molecular. Tá certo? Então o que a gente fala aqui é a parte mais genérica, tudo bem? A parte específica de cada coisa, aí a gente tem que discutir em aulas mais específicas, certo? Em aulas um pouco mais voltadas para assuntos menos cobrados, tudo bem? O que a gente fala aqui é mais genérico. Vamos lá então. Óxidos iônicos. Porra, nome ridiculamente simples. Óxido de e o nome do metal, né? Óxido iônico não é o óxido que tem metal? Então óxido de e o nome do metal. Por exemplo, aqui o metal é o sódio. Então o nome desse óxido aqui, é óxido de sódio. Maravilha, muito simples. Olha só, o metal aqui não é o magnésio? Então aqui vai ser o óxido de magnésio. Certo ou não? Bem tranquilo até aqui. Concorda comigo? Agora, a gente sabe que existem óxidos, existem metais que têm NOx variáveis, né? Que têm cargas variáveis. Um deles, muito importante, é o ferro. Então, como é que a gente vai dar nome para ele? A gente não vai falar? Esquece, não tem como dar nome? Lógico que tem. Esse aqui, é o ferro que está ligado a um oxigênio só. Lembra que o oxigênio, ele tinha 6 elétrons na última camada, ele queria ganhar 2? Então, se tem um ferro e um oxigênio, é sinal que o ferro deu os 2 elétrons da camada de valência para o oxigênio. Então, esse aqui é o ferro que tem 2 elétrons na camada de valência. Então, esse aqui é o óxido de ferro 2. Certo ou não? Olha, óxido de ferro 2. Ou eu também posso usar a expressão óxido ferroso.
E aqui, olha só, esse 3 vem para cá, esse 2 cai para cá, olha só, então esse aqui é o óxido de ferro o quê? Óxido de ferro 3, ou então óxido férrico, certo? Muito simples, então, dar nome para óxidos iônicos. Agora, os moleculares é mais simples ainda e até mais gostoso de dar nome. Olha só, os óxidos moleculares, que são aqueles óxidos formados por oxigênio e um não metal, você vai usar a seguinte ideia. A gente vai ter um prefixo antes da palavrinha óxido e um prefixo antes do nome do elemento que está junto com o oxigênio. E esse prefixo vai indicar o número de oxigênios que tem na estrutura, mono quando tiver 1, di 2, tri 3, tetra 4, penta 5, hexa 6, hepta 7, enfim, né, o número de oxigênios e o número do elemento, né, a quantidade de vezes que tem esse elemento que não é o oxigênio na molécula do meu óxido. Só que olha só, o mono não está arriscado? É porque mono a gente não fala, a gente não precisa falar, certo? A partir do di, tri, tetra, a gente vai falar. Então vamos pegar aqui alguns exemplos. Olha só que interessante. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 2, não é? Então ele é o dióxido. Então olha só, vamos escrever, ó, de 2, né? Dióxido de carbono. Oh, peraí. Não é dióxido de monocarbono? Ó, lembra que o 1 a gente riscou? Então você não pode falar dióxido de monocarbono, é dióxido de carbono, certo? Olha aqui, ó, olha o 3 aqui, o 3 é tri. Então esse cara aqui, ó, é o trióxido, ó, trióxido de quem? Olha só, eu tenho um enxofrezinho só, então é trióxido de enxofre. Você não vai falar trióxido de monoenxofre. E olha aqui que bacana, esse aqui, ó, tem 5 oxigênios. Então se tem 5 é penta, ó. Esse vai ser o pentóxido de. Olha só agora que interessante, eu tenho 2 nitrogênios, então é di nitrogênio. Então é o pentóxido de dinitrogênio. Certo ou não? E olha aqui por último aqui esse óxido de cloro. Olha só, eu tenho 3 aqui, né? Então esse aqui vai ser o trióxido. Olha só, o trióxido de, olha só, 2, né? Então vai ser o trióxido de dicloro. Olha só, trióxido de dicloro. Maravilha? A ideia de nomenclatura é só isso. Óxido iônico de um jeito, óxido molecular de outro jeito. A ideia é que você compreenda essas duas nomenclaturas e use aí sem moderação, certo ou não? Então eu vou dar uma licencinha para você copiar, para a gente começar a falar sobre a classificação dos óxidos. Fala galera, voltamos agora para falar um pouquinho sobre os óxidos ácidos e os óxidos básicos. Então, a grosso modo, os óxidos ácidos são os óxidos dos não metais. Olha só, são aqueles óxidos em que o elemento que não é o oxigênio é um não metal. Então, a gente vai destacar aqui, o carbono forma óxidos ácidos, o nitrogênio pode formar óxidos ácidos, o fósforo, o cloro, o bromo, o iodo, o enxofre, e tem aqui 2 metais que, apesar de serem metais, são metais lá de transição, eles também formam óxidos ácidos. A gente vai destacar aqui, ó, o manganês e o cromo, eles podem formar também óxidos ácidos. E quais são as características desses óxidos ácidos? Os óxidos ácidos, então olha só, os óxidos ácidos, eles têm uma característica, que é uma característica que a gente vai estudar na próxima aula. Os óxidos ácidos reagem com água formando ácidos. E aí a gente pode chegar na ideia, lembra que eu falei que o óxido ácido também era chamado de anidrido? É só você fazer o contrário. Um ácido menos uma água vai virar um óxido, por isso chama anidrido, anidrido que é sem água. E os óxidos ácidos mais uma base vão formar o quê? O que vocês acham que vão formar? Vai formar sal mais água. Por isso que a gente vai ter uma aula especial, que é a próxima aula, onde a gente vai mostrar essas reações, tudo bem? Então, olha lá, óxidos ácidos, principalmente dos não metais. Destaquei aqui alguns, né? Evidente que existem outros, mas aqui, você sabendo disso aqui já tá bom. Os óxidos que são metálicos, né, que são os óxidos que têm elementos metálicos, mas são classificados como os óxidos ácidos, óxido de manganês e alguns óxidos de cromo, tudo bem? São aquelas exceçõezinhas que eu já havia comentado com vocês anteriormente.
Quais são os óxidos básicos? Basicamente são os óxidos dos metais, tudo bem? Então são os óxidos dos metais. Mas para nós aqui no nosso estudo, né, que a gente está falando aqui de nível médio, a gente vai tratar todos os metais? Não. A gente vai tratar basicamente os metais alcalinos, que são lá da família 1, olha lá, metais alcalinos e alcalinos terrosos, que são os da família 2, tudo bem? Alcalinos e alcalinos terrosos. São esses que a gente vai estudar e a gente vai classificar como óxidos básicos. E quando a gente pensa em reatividade, é mais ou menos o mesmo esquema aqui dos óxidos ácidos. Então, quando eu tenho lá um óxido básico, então óxido básico, né? Se eu interagir ele com a água, o que eu vou formar aqui? Eu vou formar uma base, certo ou não? E se eu interagir ele com um ácido, o que eu vou formar aqui? Eu vou formar sal mais a nossa maravilhosa água. Então, olha só, óxido ácido com água forma ácido, óxido ácido com base forma sal e água. Óxido básico com água forma uma base, óxido básico com ácido forma sal e água. Certo ou não? Eu vou dar então uma licencinha para que você possa copiar e a gente volta com mais duas classificações dos óxidos. Fala galera, voltamos agora com a classificação de óxidos neutros e óxidos anfóteros. O que são os óxidos neutros? Então olha só, os óxidos neutros, eles não reagem, olha, não é que não reagem com nada, tá? Eles não reagem nem com ácidos, então você põe um ácido na frente dele, ele não faz nada, nem com bases, você põe lá uma base na frente dele, não acontece nada, e também não reagem com a água. Então são óxidos inertes a ácidos, bases ou a água. Não quer dizer que ele não reage com nada. Ele simplesmente não reage com ácido, nem com base e nem com água. Quais são os principais exemplos? Olha só, o monóxido de carbono, o monóxido de nitrogênio e o monóxido de dinitrogênio. Olha só que interessante. O CO, NO e N2O. CO, NO e N2O. Só esses que você tem que saber. Então esses óxidos são neutros, eles não vão reagir nem com ácido, nem com base, nem com água. Mas não significa que não reajam com nada. Por exemplo, esse cara aqui reage com hemoglobina, formando a carboxihemoglobina. Esse cara aqui pode reagir com oxigênio, formando o NO2. E aí ele vai se tornar um óxido ácido. Tá? Então ele só não reage com ácido, base e água. Agora com as outras coisas ele pode reagir, certo ou não? E quem são os óxidos anfóteros? São aqueles que têm um comportamento duplo. Olha só, um comportamento duplo. São os óxidos duas caras, olha só. Você conhece alguém que é assim? Pois é, então você pode falar que a pessoa é uma pessoa anfótera. Então, se ele está perto de um ácido, então o óxido anfótero, ó, o óxido anfótero. Se você colocar ele do lado de um ácido, ele vai achar que ele é quem? Ele vai achar que ele é uma base. Ele vai se comportar como se fosse uma base. Se você pegar o óxido anfótero, e colocar perto de uma base, o que ele vai achar? Ele vai achar que ele é um ácido. Certo? Então ele tem comportamento duplo. Na aula de reações eu vou colocar a reação dos dois principais óxidos anfóteros. Quais são? O óxido de zinco, esse aqui é um óxido duas caras, tudo bem? Toma cuidado com ele. E o óxido de alumínio. Olha só, esse também é um óxido duas caras, certo? Então o que você tem que lembrar, quais são os óxidos anfóteros? Óxido de zinco e óxido de alumínio. Os óxidos neutros, ó, monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e monóxido de dinitrogênio, certo ou não? Copia aí porque na próxima lousa a gente fala dos dois últimos óxidos. Fala galera, voltamos agora com a última lousa para falar de óxidos. Nomenclatura e classificação, a gente ainda tem aula de reações de óxidos, onde eu vou apresentar para vocês os óxidos duplos ou mistos e os peróxidos. Óxido duplo ou misto, na verdade é uma mistura de dois óxidos. Então, essa aqui, né, os óxidos duplos são misturas de óxidos, tudo bem? Essas misturas de óxidos, né, você vai identificar, primeiro com alguma dica lá no exercício, ele vai te falar em algum momento que aquilo é uma mistura de óxidos, ou então ele vai te cobrar os dois principais, né? Os dois principais óxidos duplos ou mistos que vão aparecer para vocês são o óxido com ferro
ferro e o óxido com chumbo. Olha só aqui, o principal mesmo é esse óxido aqui, ó, o Fe3O4. Esse Fe3O4, na verdade, ele é uma mistura do FeO, que é o óxido de ferro 2, com o óxido de ferro 3, o Fe2O3. Olha só, Fe mais Fe2 dá Fe3, né? 1O mais 3Os, 4Os, certo? E o outro óxido que costuma aparecer também pra gente é o Pb3O4. Olha só, o que é isso aqui? São duas estruturas, né? São duas fórmulas de PbO mais o PbO2. Olha só que interessante, 2 chumbos mais 1, 3, 2 oxigênios mais 2, 4. Então os principais óxidos duplos ou mistos que aparecem pra gente são o óxido duplo ou misto de ferro e o óxido duplo ou misto de chumbo. Maravilha? E para finalizar, os nossos peróxidos, né? O que a gente dá como definição do peróxido, né? A definição do peróxido é que o oxigênio tem NOx menos 1. Então olha só, o oxigênio tem NOx menos 1. Ó, se você ainda não viu a aula de NOx, entra lá no bloco 2, né, as aulas de físico-química, a gente tem lá pela aula 30 e poucos, 40, a gente tem as aulas de NOx, né? Então assiste aquela aula lá, é bastante interessante. Só que assim, por que o NOx do oxigênio é menos 1? É porque ele apresenta nos peróxidos, a gente tem a seguinte estrutura. A gente tem essa estrutura aqui, ó. A gente tem um oxigênio ligado no outro. Você sabe que o oxigênio quer fazer duas ligações. Então o que está faltando? Está faltando ele receber um elétron aqui, ó. E está faltando ele receber um elétron aqui. Tudo bem ou não? Então assim, se esse oxigênio ganhou um elétron, ele não fica com uma carguinha negativa? Se esse oxigênio aqui ganhou um elétron, ele também não fica com uma carguinha negativa? Então, a definição dos peróxidos é quando apresentar essa estrutura aqui. Eu tenho um oxigênio ligado no outro. E aí, para cada um dos oxigênios, eu vou precisar de mais um elétron. Então, esse oxigênio vai precisar de mais um elétron e esse oxigênio também. Cada um deles vai ficar com uma carga negativa de 1. Olha só que interessante. Quais são os principais peróxidos? Olha só, os principais peróxidos são os peróxidos dos elementos da família 1A, né, dos metais alcalinos e dos metais alcalinos terrosos. Vou colocar aqui a fórmula geral. A fórmula geral para os metais alcalinos terrosos, ou dos alcalinos, então é o M2O2, onde esse M é o nosso representante da família 1. E aí eu tenho como exemplo para te dar o H2O2. Professor, mas o hidrogênio não é da família 1, mas ele não está lá? Então ele tem o mesmo comportamento, tá? Que esse é o peróxido de hidrogênio, ou água oxigenada. E um outro exemplo que eu vou te dar é o peróxido de sódio, Na2O2. E aí você deve estar pensando, bom, mas ele não tem que simplificar esse aqui, esses dois aqui? Não, você não vai simplificar porque a fórmula do ânion é essa aqui. Certo? Não dá para simplificar, porque se tiver um oxigênio só, não é um peróxido. Tudo bem? Para ser um peróxido tem que ter essa estrutura aqui. Tudo bem ou não? E agora os caras da família 2, como é que vai ficar a estrutura deles? Ora, vai ficar o MO2. Certo? Esse M aqui, ó, é o nosso metal da família 2A. Vamos pegar aqui dois exemplos também, ó. A gente tem o MgO2, que é o peróxido de magnésio, e a gente também pode ter o BaO2, que é o peróxido de bário. Tudo bem? Ainda existem, olha só, ainda existem os superóxidos. Ô, professor, superóxido, que também é mais ou menos a mesma ideia dos peróxidos, só que ele é super, ele não vai ter só isso aqui de estrutura. Olha só como é que é a estrutura do ânion. É assim, ó, ó. Olha só, é a mesma ideia, só que agora eu tenho 4 oxigênios na sequência, e os oxigênios das pontas é onde eles vão receber os elétrons, porque os oxigênios do meio aqui, eles já estão com 2 elétrons. Então pensa comigo, ó, menos 1, 0, 0, menos 1. Isso aqui são as cargas. Então eu tenho menos 2 dividido por 4 oxigênios. Então a gente diz que nesse caso, o NOx do oxigênio vale menos meio
né? Não é que menos meio para todo mundo, é que na média dá menos meio. Olha só, os exemplos também são os mesmos, ó, superóxidos da família 1A e da família 2A. Como que vai funcionar, como que vão funcionar aí os superóxidos, desculpa, da família 1A? Olha só que interessante. Eu vou ter aqui o metal 2 vezes e o oxigênio 4 vezes. Ó, M2O4. Eu vou colocar aqui o exemplo, ó. Eu tenho aqui, ó, o Na2O4. Esse aqui seria o superóxido de sódio. Olha só que interessante. E quando for da família 2A, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui o MO4. Olha só, aqui o MgO4 é o superóxido de magnésio. Por quê? Eu tenho a estrutura do ânion, é uma estrutura com 4 átomos de oxigênio, então não posso simplificar também, certo? Olha só, até onde a gente foi, hein? A gente avançou até mais aqui, a gente foi até os superóxidos. Maravilha? Então eu vou dar uma licencinha aqui para você poder copiar, digerir aí o que a gente falou, e eu volto para dizer que infelizmente mais uma aula aqui no nosso canal chegou ao final, a aula de óxidos. A gente apresentou para vocês a definição, a nomenclatura e a classificação dos óxidos. É interessante agora você pegar uma lista de óxidos e tentar classificar. Tentar fazer alguns exercícios de óxidos, mas você vai conseguir fazer todos os exercícios de óxidos na próxima aula, quando a gente falar sobre as reações dos óxidos. A gente deu só uma introdução aqui. Na próxima aula a gente vai mostrar as reações para vocês. Tá certo ou não? Pessoal, se você chegou até aqui, por favor, clique no botão joinha aí, dê uma curtida na aula. Se essa aula foi interessante para você, divulgue os nossos canais aí nas suas, divulgue o nosso canal aí nas suas redes sociais, por favor, compartilhe com seus amigos aí, diga que tem uma nova opção aí para o estudo da química. Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio ao nosso canal, deixa um comentário aqui no YouTube ou envie um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. quimicadoamigo@gmail.com. Sempre é um prazer receber e responder as suas dúvidas, tudo bem? Então, galerinha, o que eu tenho a dizer para vocês agora é só um beijo, tchau!